Olá pessoal, sou o professor Augusto Magalhães. Essa é mais uma aula de História, dessa vez aqui num cenário diferente, sem muita edição, né? Porque as aulas remotas estão cada vez mais aceleradas, eu estou assumindo cada vez mais turmas e então a gente precisa ser mais objetivo, tá? Então vamos lá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é aquele período em que governou o Brasil o imperador Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, filho de Pedro, né, que depois que ele passou a ser Pedro II, os livros de história passaram a chamar Dom Pedro de Pedro I. Tá? Então, esse é o nosso assunto hoje, tá bom? Então, começando, vamos falar aqui um pouco da política no primeiro reinado, né? Como é que era a política, como é que eram as trocas políticas, né? As tensões, quem estava ali naquele cenário, naquele momento histórico do segundo reinado. Bem, a gente tem ali, primeiramente, Dom Pedro assumindo com 14 anos de idade, né? Ele era menor de idade, mas devido a um golpe, que a gente vai chamar de golpe da maioridade, que a gente viu na aula passada, que foi sobre o período regencial, tá? Mas só relembrando aqui, o golpe da maioridade foi a mudança da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara, de 18 para 14 anos, para que ele pudesse assumir o trono. Tá? Isso foi um golpe que levou os liberais ao poder, tá bom? Juntamente com Pedro II. Então a gente tem aqui, tá, o início do reinado, né, do império de Pedro de Alcântara, que vai ser conhecido como Dom Pedro II, tá bom? Naquele cenário político ali, nós tínhamos também dois partidos, tá? O Partido Liberal e o Partido Conservador. Aí você me pergunta, porque hoje você sabe a diferença entre os partidos, né? PT, PCdoB, PSDB, né? São partidos aí que já estão há algum tempo na nossa democracia atual. Você sabe diferenciar mais ou menos o que pensa cada um, né? Então você me perguntaria, professor, qual a diferença entre Partido Liberal e Partido Conservador? Eu iria te dizer, olha, basicamente nenhuma. Os dois partidos são representados por sujeitos das elites, as elites rurais do Brasil. Eles defendem a monarquia e não tem nenhuma diferença social, tá? Não tem um partido mais voltado para a questão democrática e outro não, um mais voltado para a população mais pobre e outro não. Os dois são partidos formados por pessoas das elites rurais, né, que sempre estiveram no topo da pirâmide social do Brasil. Existe uma pequena diferença que a gente pode destacar entre Partido Liberal e Partido Conservador. O Partido Liberal defendia maior autonomia para as províncias, né? Província do Pará, província do Rio de Janeiro, província do Ceará. E o Partido Conservador não. Ele defendia maior concentração do poder nas mãos do Império Central, nas mãos do imperador. Então, se a gente for falar de alguma diferença, né, entre Partido Liberal e Partido Conservador, diferença social praticamente nenhuma. Mas eles tinham essa divergência na questão da centralização do poder ou de maior distribuição, né, maior diluição do poder para as províncias, tá bom? Que as províncias fossem mais autônomas. Quem defendia isso era o Partido Liberal. O Partido Conservador defendia que o poder deveria estar concentrado nas mãos de Dom Pedro, tá?
Então essa basicamente é a diferença. Base de apoio na aristocracia, é o que eu falei, né? Os dois partidos têm sua base de apoio na aristocracia. O que é a aristocracia? Essa elite rural, né? Elite ligada à terra, tá? Eles são interessados na manutenção do latifúndio, né? Que são grandes concentrações de terra nas mãos de poucas pessoas. E eles também têm em comum a defesa da manutenção da escravidão, tá bom? Então, como eu disse, socialmente, na questão social não existe nenhuma diferença, né? Eles são a favor da escravidão, eles são a favor do latifúndio, tá? E os dois têm a sua base na aristocracia, tá ok? Então, seguindo aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Na questão da economia. Antes da gente passar para a economia, houve um momento maior de tensão entre os dois partidos, que foi no momento da Revolução Praieira. Tá? Em 1848, houve um conflito armado, tá? Entre os dois grupos na província de Pernambuco. Tá? E esse conflito foi chamado de Revolução Praieira. Tá? Num outro momento a gente desenvolve esse tema aí, que ele é bem interessante. Tá? E fica também para você pesquisar aí, né? Já que não vai dar para a gente ver tudo nessa aula aqui. Sobre a economia no Segundo Reinado. O que a gente poderia falar sobre a economia? Esse período do Segundo Reinado é um período interessante na economia, que é o momento em que a cafeicultura, né, vai substituir a questão da produção do açúcar. Então, a gente pode dividir mais ou menos assim, né? Durante todo o período colonial do Brasil, em que o Brasil estava dependente, né, politicamente de Portugal, a nossa economia ela foi baseada na produção do açúcar, tá? Isso vai até lá no início do Segundo Reinado. A partir daí, a cafeicultura vai passar a dominar a política. Então, se nós tínhamos uma economia voltada para a produção açucareira, né, até o início ali do Segundo Reinado, a partir desse momento, nós temos aí um domínio, né, dos cafeicultores. E isso leva a algumas mudanças importantes, né? Acompanhe o raciocínio. Onde era produzido o açúcar no Brasil? Em que parte, né, geograficamente aqui falando, do Brasil, a questão do açúcar, né? O açúcar era produzido. Era no Nordeste, tá bom? Logo, a capital do Brasil ficava no Nordeste, né? As elites intelectuais, as elites econômicas, todas se concentravam ali no Nordeste. A partir do momento em que a coisa foi mudando, né? Ela vai mudando gradativamente até chegar nesse ápice aqui em que a economia do Brasil passa a ser de maioria cafeeira, né? O café passa a tomar conta, né? É o produto mais produzido, de maior exportação, que mais traz dividendos para o país, né? Que mais contribui para o PIB, o Produto Interno Bruto. Então, a partir daí, também se desloca do Nordeste para o Sudeste, onde a cafeicultura é praticada, né, com mais força. As elites intelectuais, as elites econômicas, tá bom? Então, a partir daí, vai acontecer uma mudança, né? A parte do Brasil, que antigamente estava mais desenvolvida no Nordeste, agora passa a ser a região Sudeste, tá bom? É bom lembrar que o café se deu bem, né? Encontrou ali um clima favorável, um terreno favorável ali em São Paulo. Ali no Oeste Paulista, vão se concentrar as maiores e melhores plantações, né, do café, a produção do café. Então, os senhores de engenho cedem lugar, né,
aos chamados barões do café, tá bom? Fazendo aí uma ilustração, né, com as palavras sobre essa mudança, essa transição, né? Os senhores de engenho cedem lugar aos barões do café, tá? E os recursos do café trazem um progresso imenso, né, para o Brasil. Ferrovias, né, o telégrafo, a iluminação pública, né, tudo isso vai surgir, tá? Vai se desenvolver, né, digamos assim, nesse período, né, do segundo reinado, com os recursos do café, tá bom? Então o café trouxe bastante progresso. É importante dizer também, né, observar que durante a economia açucareira, né, em que o açúcar dominava a economia brasileira, nós, em grande parte, éramos colônia de Portugal. Então essa riqueza toda que o açúcar produzia, né, e produzia muito, ela ia parar na metrópole, né, em Portugal. E agora, com o Brasil independente, com a economia cafeeira, a gente não tem mais essa obrigação de enviar para Portugal a riqueza produzida aqui com o café. Então, muita coisa fica aqui. É claro que a gente deixa de ser dependente economicamente de Portugal e passa a ser economicamente dependente da Inglaterra. Então, muita riqueza, né, migra para os cofres do Império Inglês, né, mas muita coisa também fica aqui, né? E aí surge, como eu falei para vocês, rodovias, novas tecnologias como o telégrafo, o telefone também surge nesse momento, a iluminação pública, tá? Então é um momento de grande progresso, né, devido ao avanço da economia cafeeira. Vamos falar aqui de abolição da escravidão. Esse período do segundo reinado também é um período em que a gente vai presenciar a abolição da escravidão, tá? Vamos lá aos motivos que levam à abolição da escravidão. Primeiramente, a Inglaterra faz uma pressão muito grande para que seja extinta a escravidão. Por quê? A Inglaterra estava tomada por sentimentos humanitários, né? De repente ficou contra a escravidão, né? A Inglaterra que praticou tanto a escravidão, que dominou aí num certo período o tráfico de escravos, né? Que usou os escravos africanos na sua colônia lá na América do Norte, de repente ficou boazinha, cheia de dando valor às questões humanitárias. Não. A questão é que a Inglaterra havia desenvolvido bastante a sua indústria, né? A gente está ali no momento da Revolução Industrial, então uma produção altíssima precisava ser escoada, precisava ser vendida. E o Brasil era um país razoavelmente populoso, né? Poderia absorver essas mercadorias industrializadas, só que a maioria das pessoas que viviam aqui, que trabalhavam, que produziam, não tinham salário. Então, como consumir esses produtos? Somente uma pequena parte, né, ali que a elite consumia esses produtos. Então, a Inglaterra vê isso aqui como uma grande possibilidade, né? Pensando assim, já pensou se todos recebessem salário ali? Eles poderiam comprar os nossos produtos. Então a Inglaterra passou a, vamos dizer assim, passou a defender, né, com unhas e dentes a abolição da escravidão. Mas não tinha nada de questão humanitária. Ela queria mesmo visar a questão lucrativa, né? O capitalismo é isso, né? Se está fazendo bem para as grandes fortunas, né, a escravidão, mantém. Se não está fazendo muito bem, né, se eles veem uma outra possibilidade, eles passam então a defender a abolição. Tá? Foi o que aconteceu ali com a Inglaterra. Tá? Então, a partir dessa pressão da Inglaterra, surgiram várias leis paliativas que visam acabar, né, com a escravidão
de forma lenta e gradual, né? A primeira lei que surgiu foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1580, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Então, estava proibido trazer escravos da África para o Brasil. Dessa forma, a partir do momento em que os escravos iam morrendo, né, e não eram substituídos por novos escravos vindos da África, a escravidão iria acabar gradativamente no Brasil, tá? Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Os donos de escravos começavam a botar os seus escravos para reproduzir, tá? Formou-se um intenso tráfico de escravos interno. E, além do mais, como sempre, né, as leis não pegam no Brasil já desde daquele momento. A transferência, né, o tráfico de escravos, o tráfico ilegal de escravos continuava sendo praticado, né, e as autoridades fazendo vista grossa para isso, tá bom? Dizem, né, que a partir daí que surge aquela frase, né, quando alguém faz alguma coisa mal feita, né, tipo assim, um trabalhozinho mal feito só para dizer que fez, diz assim, isso aí foi para inglês ver, né? Por quê? Porque a Inglaterra pressionava pelo fim da escravidão. Então criaram lá a Lei Eusébio de Queiroz, né, proibindo o tráfico de escravos, mas continuava o tráfico de escravos, continuava vindo lá escravo, o governo fazia vista grossa, né? Era uma lei assim só para inglês ver, tá bom? Bem, outra lei que surgiu já no ano de 1871 foi a Lei do Ventre Livre. O que dizia a Lei do Ventre Livre? Todo filho de escrava nascido a partir de 1871 nascia livre, tá bom? Então, isso deveria parar um pouco mais com aquela questão, né, dos senhores de escravos botar os escravos para reproduzir, né, porque precisava de mais mão de obra, já que estava difícil trazer lá da África, né, os escravos que chegavam eram contrabandeados, então o preço ia lá para cima. Então ele botava para reproduzir e surgiu uma nova lei, Lei do Ventre Livre. Todo filho de escrava nascido no Brasil nascia livre, totalmente livre. É isso mesmo? Não era bem isso, né? Vamos ver aqui os poréns da lei, né? As vírgulas que estão nos artigos da lei brasileira. Bem, então o escravo tornava-se livre a partir desse ano, tá? Só que ele deveria ficar sob os cuidados do senhor até completar 21 anos de idade. Aí eu te pergunto, meu amigo, você acha que o escravo ia ficar lá, esse filho de escrava, né? Ia ficar lá, né, crescendo na infância, na adolescência, virava rapaz, só tomando leitinho, tomando iogurte, comendo queijinho lá na fazenda? Ou ele ficava sob a proteção do senhor, trabalhando, né, duro, sob o peso do chicote? Então, provavelmente era isso que acontecia, né? Então foi mais uma lei para inglês ver, mais uma lei que não pegou, né? Mais uma lei paliativa que não eram respeitados pelas elites, né, do Brasil, tá? Bem, em 1885 surge a Lei do Sexagenário, já quase lá no finalzinho, né, na abolição definitiva da escravidão, né? O fim da escravidão vem 3 anos depois, em 1888. Então, lá em 1885 surge a Lei do Sexagenário, tá bom? O que é a Lei do Sexagenário? Olha, a Lei do Sexagenário dizia que todo escravo que completasse 60 anos deveria ficar livre, tá? Deveria ficar livre, era sumário. Completou 60 anos, deveria ficar livre. Mas, como eu disse para vocês, as leis têm os poréns, né? As leis têm as suas vírgulas lá, né? As suas duplas interpretações e tudo que a gente conhece aqui no Brasil. Então vamos lá para a vírgula. Todo escravo que completasse 60 anos pela lei do sexagenário deveria estar livre. Porém,
deveria ficar mais 5 anos trabalhando para o senhor, para que o senhor de escravo fosse indenizado. Tá bom? Parece absurdo? Também acho absurdo, né? Então ele ficava, na verdade, até os 65 anos. 5 anos ali só para pagar, né, a indenização pelo fato do senhor de escravo ter que se desfazer, né, daquele bem. As pessoas eram um bem material, né? Se desfazer daquele bem, né? Ia ter prejuízo econômico. Então o escravo tinha que trabalhar mais 5 anos para pagar aquele prejuízo do senhor de escravo, né? Que foi lá, que comprou o escravo, né? Que pagou caro, né? Então é isso. Agora vamos levantar uma outra questão aqui. No Brasil, e em qualquer lugar, acredito, o negro escravizado, ele não chegava, raramente ele chegava aos 60, 65 anos. A média de vida era ali 30 anos, 40 anos no máximo, né? Ele vivia, o africano escravizado vivia aqui, e os brasileiros escravizados também, aqueles que nasceram aqui, viviam aqui comendo mal, tá? A comida era uma comida de muito baixa qualidade, era basicamente charque, né? E um milho, uma mandioca, né? Um inhame ali que ele, às vezes ele mesmo plantava. Vivia sob castigos físicos constantes, sob trabalho excessivo, né? Trabalho forçado excessivo. Muitas vezes o escravo, no final da vida, ali nos 30, 35 anos, ele já estava aleijado, ele já estava, tinha um dedo decepado, tinha um braço ali faltando, né, tinha uma chaga muito grande decorrente dos maus tratos. Então, dificilmente o escravo chegava aos 60 anos. Então, mais uma lei hipócrita, né, que o Brasil promulgou ali para beneficiar as elites. E vamos pensar de uma outra forma também aqui, um outro raciocínio, cá para nós. Se o cara já com 40 anos ele não serve mais para nada, né, devido a toda essa situação que eu coloquei, imagina se o cara chegar realmente aos 60, aos 65 anos. Para o senhor de escravo, é muito interessante se livrar de alguém que não consegue mais trabalhar, que só faz comer ali na fazenda, né, que às vezes já está velho, caduco, criando problema, né? Então o senhor de escravo ele vai se livrar de um problema que ele tem ali, né, de um peso morto ali, que é aquele escravo, né, já bastante debilitado, tá bom? Doente, né? Então também tem essa outra questão, tá? Então a lei do sexagenário, a gente pode pensar assim, beneficiou muito mais o senhor de escravo do que o próprio escravo, porque com 60 anos, para onde é que aquele sujeito lá ia? Ele simplesmente abria a porteira da fazenda e ó, te manda. Ele ia para mendicância, né? Provavelmente, não tinha onde morar, não tinha uma profissão, não tinha nada, tá? Então, era muito mais uma lei que servia ao senhor de escravo do que ao próprio escravizado, tá? E, finalmente, em 1888, a gente tem a Lei Áurea, né? A Lei Áurea aboliu definitivamente a escravidão. Uma consideração aqui, muita gente, os mais antigos, né? Faziam às vezes aquelas perguntas, né? Quem aboliu a escravidão? Princesa Isabel, ela que assinou a Lei Áurea. Nada disso. A abolição da escravidão foi um processo muito longo, tá? No Brasil, um processo de décadas, que contou com a contribuição de potências estrangeiras, a gente não pode negar, né? Como a Inglaterra, com participante de representantes das elites brancas que eram mais esclarecidas, né, principalmente os profissionais liberais, né, como professores, advogados, médicos, que se envolviam com a questão abolicionista.
e dos próprios negros, que resistiam muito à escravidão nas fazendas, né? Boicotando a produção, às vezes tocavam fogo no canavial, às vezes assassinavam os seus feitores, assassinavam os seus senhores, tá? Às vezes cometiam suicídio como forma de resistência à escravidão. Então foi um processo muito longo, né, que contou com a participação de vários elementos, mas principalmente do negro. Quando a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea, em 1888, foi aquele momento que não dava mais para resistir, né? A escravidão não podia mais não podia mais continuar, não tinha mais clima. Inclusive o Brasil, pelo que me consta, foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. O Brasil só não ganhou de Cuba, tá? Cuba, que tinha uma elite muito mais perversa do que o Brasil, foi o último país da América, do mundo, né, a abolir a escravidão, tá bom? Ainda sobre a escravidão, ainda sobre a abolição da escravidão, a gente tem que destacar que a abolição da escravidão não foi acompanhada de uma política de inclusão social, tá? Aconteceu com os escravos quando foram libertos em 1888, a mesma coisa que aconteceu com aquele velhinho lá, aquele escravizado, né, idoso, que abriu uma porteira e ele ia sem rumo, né? Eles não tinham profissão, substituíram a mão de obra escrava por mão de obra assalariada imigrante, né? Em vez de aproveitar a mão de obra negra, né? Agora, dessa vez pagando salário, né? Uma coisa um pouco mais digna. Não, simplesmente mandaram eles embora e vem para cá o imigrante europeu para trabalhar aqui, o italiano, né? O alemão, o suíço, tá? Substituído. O negro foi colocado para fora, né? E ele foi para a mendicância, foi para os morros, tá? Foi para as periferias, se entregou, né, ao alcoolismo. Então, grande parte, né, por isso que a gente diz que o Brasil tem uma dívida muito grande com essa população negra. Grande parte dos pobres, né, da população pobre, hoje no Brasil é aquela população de cor, né? Então você vai encontrar resposta para isso, né? Essa coincidência, né, entre pobreza e negritude lá no passado, com a abolição da escravidão, tá bom? Uma abolição totalmente sem critério, né? Desacompanhada de qualquer política de inclusão social, né? O negro não foi indenizado, o negro não recebeu um lote de terra para trabalhar, tá? Enfim, aí a gente encontra a explicação para o Brasil atual. Por isso que eu gosto de história, né? A história mostra que no presente um reflexo do passado, tá? É bom a gente se atentar para isso. Bem, pessoal, a gente vai até aqui nessa aula, tá? Porque a aula já está ficando longa. E na próxima a gente vai falar sobre os imigrantes, né? Acabei falando um pouquinho sobre os imigrantes, mas a gente vai esmiuçar mais isso. Vai falar sobre a Guerra do Paraguai também, tá bom? Foram dois eventos importantes nesse período aí, né, do Segundo Reinado, tá bom? Imigrante, mão de obra imigrante e a Guerra do Paraguai, tá bom? Até lá, para você que está vendo aí no YouTube, deixa o like, que é para a gente continuar fazendo também esse trabalho aqui, né? E um abraço grande aí para os meus alunos da Escola Raimundo Ribeiro de Souza. Esse vídeo foi feito especialmente para eles, tá bom? Um abraço.